O aroma do molho de vinho tinto preenchia toda a cozinha enquanto eu ajustava a temperatura do forno. Passei o dia inteiro preparando aquele jantar especial. As taças de cristal que ganhamos no casamento brilhavam sob a luz suave das velas que distribuí estrategicamente pela sala de jantar. A mesa estava impecável, com a toalha de linho que comprei especialmente para a ocasião. Leandro merecia cada detalhe daquela surpresa. Depois de meses enviando currículos e enfrentando entrevistas frustrantes, meu marido finalmente havia conseguido o emprego dos sonhos em uma empresa de arquitetura renomada. Eu sabia o quanto aquela conquista significava para ele, para nós. Enquanto finalizava o molho, meu celular tocou. Era meu pai, Bernardo. Filha, só liguei para saber se precisa de alguma coisa. Pamela teve que sair e eu vou jantar em casa mesmo. Está tudo bem, pai. Obrigada por perguntar. Respondi, sentindo aquele incômodo familiar sempre que ele mencionava minha madrasta. Pamela tinha entrado em nossas vidas há apenas 2 anos, mas parecia que ela sempre esteve ali. 20 anos mais jovem que meu pai, com aquele sorriso perfeito e olhar calculista que só eu parecia notar. Desde o início, algo nela não me convencia. Mas meu pai, viúvo há 5 anos, parecia rejuvenescido ao lado dela. Quem era eu para questionar sua felicidade? Mande um abraço para o Leandro. Diga que estou orgulhoso dele. Direi, pai. Desliguei o telefone e voltei ao jantar. 8 horas. Leandro deveria chegar a qualquer momento. Arrumei meu cabelo, verifiquei a maquiagem no espelho da sala e ajustei o vestido azul marinho. O favorito dele. 8h30. Nenhum sinal dele. Mandei uma mensagem. Está tudo bem? Estou esperando você para jantar. 9 horas. A comida esfriava, assim como minha animação inicial. Quando o relógio marcou 9h40, meu celular vibrou. Finalmente! Mas não era Leandro. Era Denise, minha melhor amiga. Amiga, você não vai acreditar onde estou. No Fornelos. E adivinha quem está algumas mesas à frente? Seu marido e sua madrasta, brindando com champanhe. Meu coração falhou uma batida. Rele a mensagem 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar de significado. Tem certeza que são eles? Digitei com os dedos trêmulos. Absoluta. E eles parecem íntimos. Acho que você deveria vir até aqui. Olhei para a mesa posta, as velas já pela metade, o jantar esfriando. Algo dentro de mim sabia que depois desta noite, nada seria como antes. Será que eu realmente queria descobrir o que estava acontecendo? Ou seria melhor fingir que nunca recebi aquela mensagem e continuar esperando por uma explicação que talvez nunca viesse? Peguei minhas chaves e bolsa. Algumas verdades doem, mas a ignorância pode machucar ainda mais. O trajeto até o Fornelos nunca pareceu tão longo. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Na minha cabeça, tentava formular explicações razoáveis. Talvez fosse uma reunião de trabalho? Afinal, Pamela tinha contatos no ramo imobiliário. Ela poderia estar apenas ajudando Leandro com seu novo emprego. Mas por que ele não me contou? Por que mentir sobre seu paradeiro? Estacionei a 2 quadras do restaurante e caminhei devagar, sentindo meu coração bater cada vez mais rápido. O Fornelos era um dos restaurantes mais sofisticados da cidade, com uma iluminação intimista e mesas bem espaçadas para garantir privacidade aos clientes. Denise me esperava na entrada. Eles ainda estão lá? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tremor na minha voz. Sim. Ela apertou minha mão. Tem certeza que quer entrar? Podemos ir embora agora. Preciso ver com meus próprios olhos. Denise pediu ao maître uma mesa estratégica, de onde eu poderia observá-los sem ser notada. E lá estavam eles, Leandro e Pamela, sentados tão próximos que seus joelhos quase se tocavam sob a mesa. Ela ria de algo que ele dizia, jogando a cabeça para trás com aquela risada ensaiada que eu conhecia bem. Ele a olhava com uma admiração que há muito tempo não direcionava a mim. Não consigo ouvir o que estão falando, murmurei para Denise, que mantinha a mão sobre a minha.
Quer que eu tente chegar mais perto? Não, só quero entender. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. Pamela deslizou discretamente um envelope para Leandro, que o abriu, examinou o conteúdo e sorriu de forma cúmplice. O que havia naquele envelope? O garçom trouxe champanhe, e eles brindaram com entusiasmo. Isso não parece uma simples comemoração de emprego. Denise comentou o óbvio. Não, não parece. Fiquei paralisada por alguns minutos, apenas observando. Cada gesto entre eles, cada olhar trocado parecia carregado de segredos. Quando Leandro pegou na mão de Pamela sobre a mesa, algo dentro de mim se quebrou. Levantei-me abruptamente. Vamos embora. Você não vai confrontá-los? Denise perguntou surpresa. Ainda não. Preciso entender melhor o que está acontecendo. No caminho de volta para casa, um turbilhão de pensamentos invadiu minha mente. Lembrei-me de vários momentos nas últimas semanas. Leandro chegando tarde do trabalho, mensagens que ele escondia, ligações atendidas no banheiro, com a porta fechada. Pequenos sinais que eu havia ignorado deliberadamente. Quando cheguei em casa, as velas já tinham se apagado. O jantar que preparei com tanto carinho estava intocado, frio, como nosso casamento. Levei os pratos para a cozinha e joguei tudo no lixo. Não conseguia chorar. Uma raiva fria tomava conta de mim, misturada com uma determinação crescente de descobrir a verdade completa. Às 23h40, ouvi a chave na porta. Leandro entrou cautelosamente, como se temesse me encontrar acordada. Fingi dormir no sofá com a TV ligada. Ele se aproximou, colocou um cobertor sobre mim e sussurrou. Desculpe pelo atraso, meu amor. A reunião com os novos clientes demorou mais do que eu esperava. A mentira saiu tão facilmente dos seus lábios que me perguntei quantas outras ele já havia contado. Quando Leandro foi para o quarto, levantei-me silenciosamente e peguei seu paletó. No bolso interno, encontrei o envelope que Pamela havia lhe entregado. Dentro, estava um cartão de acesso para um escritório no centro empresarial da cidade e uma anotação com uma data e hora. Sexta-feira, 15h, assinatura dos documentos finais. Não se atrase. Que documentos seriam esses? E por que minha madrasta estava envolvida nos assuntos profissionais do meu marido? Devolver o envelope ao bolso foi mais difícil do que retirá-lo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de determinação. Eu precisava descobrir mais. Na manhã seguinte, acordei antes de Leandro e preparei o café como se nada tivesse acontecido. Ele parecia nervoso, verificando o celular constantemente. Tudo bem? Perguntei, servindo-lhe uma xícara de café. Sim, só ansioso com o novo trabalho. Tenho uma reunião importante hoje. Com a Pamela? A pergunta escapou antes que eu pudesse me conter. Ele quase engasgou com o café. Como assim? Meu pai comentou que ela tem ajudado você com alguns contatos. Achei legal da parte dela. O alívio em seu rosto foi tão evidente que doeu. Ah, sim. Ela conhece muita gente no ramo. Tem sido prestativa. Imagino que sim, respondi, forçando um sorriso. Quando Leandro saiu, peguei meu celular e liguei para meu pai. Pai, preciso passar aí mais tarde para pegar uns documentos que deixei na última visita. Pamela estará em casa? Não, filha. Ela tem compromissos o dia todo. Disse que vai resolver alguns assuntos dos investimentos dela. Interessante. Pamela, que nunca foi muito discreta sobre suas atividades, agora tinha compromissos vagos e assuntos de investimentos para resolver. Será que eu estava exagerando? Conectando pontos que não existiam apenas por causa de um jantar suspeito? Ou meu instinto estava certo e havia algo muito maior e mais perigoso acontecendo bem debaixo do meu nariz? A casa do meu pai sempre me trouxe conforto. Cresci ali, conhecia cada canto, cada som. Mas naquela tarde, ao entrar sozinha, tudo parecia diferente. Como se a casa soubesse que eu estava prestes a violar sua confiança. Passei direto pela sala e fui até o escritório de meu pai. Era arriscado, mas eu tinha pouco tempo. Na última vez que estive lá, vi Pamela saindo apressada do escritório, guardando papéis na bolsa. Na época,
Não dei importância. Agora, tudo parecia suspeito. O escritório estava impecavelmente organizado, como sempre. Meu pai, empresário metódico, mantinha tudo em perfeita ordem. Comecei a vasculhar as gavetas da escrivaninha, tentando não deixar vestígios da minha invasão. Na terceira gaveta, encontrei uma pasta etiquetada com o nome Reestruturação Patrimonial. Dentro, havia documentos que fizeram meu estômago afundar, procurações assinadas pelo meu pai, dando a Pamela amplos poderes sobre suas empresas e investimentos, contratos de transferência de cotas, minutas de alterações contratuais onde o nome dela aparecia como administradora única de empresas que meu pai construiu ao longo de décadas. Isadora? O que você está fazendo? A voz do meu pai me fez congelar. Ele estava parado na porta do escritório, com uma expressão confusa. Pai! Pensei que estivesse no escritório. Fechei a pasta rapidamente, meu coração batendo forte. Esqueci alguns documentos, mas você não me respondeu. Desculpe, As palavras faltaram. Como explicar o que eu estava fazendo sem revelar minhas suspeitas? Estava procurando aquela procuração que assinei para você ano passado, lembra? Preciso de uma cópia para o banco. Meu pai não pareceu totalmente convencido, mas assentiu. Poderia ter me ligado. Não gosto que mexam nas minhas coisas sem eu saber. Desculpe, pai. Não vai acontecer novamente. Ele se aproximou e pegou alguns papéis de outra gaveta. Como está o Leandro? Animado com o novo emprego? Muito. Aliás, foi generoso da Pamela ajudá-lo com os contatos dela. Que contatos? Meu pai franziu o senho. Ele me disse que ela o apresentou para algumas pessoas do mercado imobiliário, que ajudaram ele a conseguir essa vaga. Meu pai balançou a cabeça, confuso. Pamela nunca mencionou isso para mim. E ela não conhece tanta gente no mercado imobiliário assim. Seu trabalho anterior era em uma galeria de arte. Senti um frio na espinha. Mais uma mentira. Deve ser gente que ela conheceu recentemente. Tentei remediar, percebendo que havia colocado Leandro em uma posição difícil. Talvez. De qualquer forma, estou feliz que ele tenha conseguido esse emprego. Vocês merecem estabilidade. Quando meu pai saiu do escritório, respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Rapidamente, tirei algumas fotos dos documentos com meu celular. Não podia levar a pasta, mas precisava das informações. No caminho para casa, parei em um café e examinei as fotos que havia tirado. Quanto mais lia, mais preocupada ficava. Pamela estava assumindo o controle de tudo: empresas, imóveis, investimentos. E meu pai parecia totalmente alheio ao que realmente estava acontecendo. Mas qual era o papel de Leandro nisso tudo? A resposta veio na mesma noite. Quando cheguei em casa, encontrei Leandro falando ao telefone na varanda. Ele não me viu entrar. Sim, está tudo pronto para sexta, ele dizia em voz baixa. Bernardo não desconfia de nada. Acredita mesmo que estou trabalhando naquela empresa. Senti meu corpo ficar gelado. Bernardo. Meu pai. Pamela, você precisa se acalmar. Estamos quase lá. Em algumas semanas poderemos começar a transferir tudo e então... Minha mão escorregou na maçaneta, fazendo um barulho que alertou Leandro. Ele se virou abruptamente, seu rosto empalidecendo ao me ver. Preciso desligar. Ele murmurou no telefone. Isadora, há quanto tempo você está aí? Tempo suficiente, respondi com uma calma que não sentia. Ele guardou o telefone no bolso e tentou se aproximar. Não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando, Leandro? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Olha, eu posso explicar. A Pamela está me ajudando com os investimentos. É um projeto que vai beneficiar todos nós. Que tipo de projeto envolve mentir sobre seu emprego e falar do meu pai pelas costas? Leandro passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. É complicado, Isa. Seu pai é muito conservador com os negócios. Pamela tem uma visão mais moderna, quer diversificar os investimentos, mas ele resiste. Então estamos facilitando as coisas. Facilitando? Senti minha indignação crescer. Vocês estão passando por cima dele, é isso? Não é bem assim.
Olha, confie em mim, ok? Estou fazendo isso por nós. Esse tal emprego que consegui não paga nem metade do que podemos ganhar com essa parceria. Em alguns meses, poderemos comprar aquela casa que sempre sonhamos, viajar mais. À custa do meu pai? Minha voz falhou. Leandro suspirou frustrado. Seu pai não vai perder nada. Só estamos realocando recursos para investimentos mais rentáveis. Pamela entende do mercado muito mais do que ele. Lembrei-me da pasta que encontrei mais cedo. Das procurações. Das transferências de cotas. Aquilo não era realocação de recursos. Era uma tomada de controle completa. Você realmente acha que vou ficar parada enquanto vocês manipulam meu pai? Isadora, você está exagerando. Pamela é sua madrasta. Ela só quer o melhor para a família. Ela não é minha família. Respondi secamente. E você? O que você se tornou, Leandro? Quem é você agora? Ele tentou me tocar, mas recuei. Isa, por favor, não faça isso. Não complique as coisas. Eu complicando? Vocês estão tramando pelas costas do meu pai, usando procurações para transferir o controle de empresas que ele construiu a vida inteira, e eu sou quem está complicando? O olhar de Leandro mudou. A máscara começou a cair. O que você viu exatamente? O suficiente. Não queria revelar o quanto sabia. Algo me dizia que isso me colocaria em perigo. Ele se aproximou, sua postura intimidadora. Isadora, você não entende o que está em jogo. É melhor ficar fora disso. Ou o quê? Ou você pode sair muito machucada. A ameaça, embora velada, era clara. O homem à minha frente não era mais o Leandro que eu conhecia. Era um estranho, calculista, frio. Você está me ameaçando? Perguntei, incrédula. Estou te aconselhando como seu marido. Algumas coisas são grandes demais para você mexer. Dei um passo para trás, sentindo medo pela primeira vez. Vou dormir na casa da Denise hoje. Preciso de espaço para pensar. Isadora, não faça isso. Ele tentou me impedir segurando meu braço. Me solta, Leandro. Minha voz tremeu levemente. Se você realmente se importa comigo, vai me dar esse espaço. Ele hesitou por um momento, então me soltou. Vai se arrepender se fizer qualquer besteira. Peguei algumas roupas, meus documentos e saí. No carro, com as mãos trêmulas, liguei para Denise. Preciso da sua ajuda, disse, lutando contra as lágrimas. E também preciso de um advogado. Um que não tenha conexão nenhuma com meu pai ou Leandro. O que aconteceu? Perguntou Denise alarmada. Acho que Pamela está dando um golpe no meu pai. E Leandro está ajudando. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Finalmente, Denise falou. Venha para cá. Meu primo é advogado, trabalha com direito empresarial. Podemos confiar nele. Enquanto dirigia para a casa de Denise, uma pergunta me atormentava. O que eu faria quando tivesse todas as provas em mãos? Como salvaria meu pai sem destruir completamente seu coração? 3 dias se passaram desde que saí de casa. Denise e seu primo Marcelo, o advogado, me ajudaram a montar um pequeno quartel-general em seu apartamento. As paredes da sala de jantar estavam cobertas de papéis, cópias de documentos, cronogramas e conexões que tentávamos estabelecer. O que temos até agora é preocupante, mas não conclusivo, explicou Marcelo, ajustando os óculos enquanto analisava as fotos que tirei dos documentos de meu pai. Essas procurações dão amplos poderes a Pamela, é verdade, mas foram assinadas pelo seu pai. Legalmente ele consentiu. Ele não sabia o que estava assinando, argumentei. Tenho certeza que ela manipulou a situação. Marcelo suspirou. Infelizmente, no direito não podemos trabalhar com suposições. Precisamos de provas concretas de fraude ou coação. E o que seria uma prova concreta? Denise perguntou, entregando-nos canecas de café. E-mails, mensagens, gravações onde ela ou Leandro admitam as intenções reais. Ou documentos falsificados, assinaturas forjadas. Massageei minhas têmporas, tentando afastar a dor de cabeça que se formava. Leandro tinha me ligado dezenas de vezes, alternando entre mensagens doces implorando meu retorno e ameaças veladas.
Meu pai também tinha ligado, preocupado com minha ausência repentina. Precisei mentir, dizendo que Leandro e eu estávamos em uma pequena viagem romântica. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar com você sobre seu pai e Pamela. É urgente. Me encontre amanhã no Café Meridiano às 10 horas. Venha sozinha. Raquel. Raquel era a secretária de longa data do meu pai. Uma mulher discreta, eficiente, que trabalhava com ele há mais de 15 anos. Pode ser uma armadilha, alertou Denise quando mostrei a mensagem. Ou pode ser exatamente o que precisamos, contrapôs Marcelo. Uma pessoa de dentro, com acesso a informações que não conseguiríamos de outra forma. Decidi arriscar. Na manhã seguinte, cheguei ao Café Meridiano 20 minutos antes do horário marcado. Escolhi uma mesa com vista para a entrada e para a rua. Raquel chegou pontualmente, parecendo nervosa. Olhou ao redor várias vezes antes de se sentar à minha frente. Obrigada por vir, ela disse em voz baixa. Não tenho muito tempo. Seu pai acha que estou no cartório registrando uns documentos. O que está acontecendo, Raquel? O que você sabe? Ela abriu a bolsa e retirou um pendrive. Durante meses, notei movimentações estranhas, transferências, alterações contratuais, reuniões que seu pai não participava. No início, achei que fosse apenas a nova dinâmica do casamento dele. Mas ela hesitou. Semana passada, encontrei algo alarmante. Pamela está esvaziando as contas offshore da empresa. Milhões sendo transferidos para empresas fantasmas em paraísos fiscais. Senti meu estômago contrair. E meu pai? Não sabe de nada. Ela forja a assinatura dele em alguns documentos. Em outros, consegue que ele assine sem ler, dizendo que são apenas formalidades rotineiras. Raquel deslizou o pendrive para mim. Aqui está tudo. Cópias de e-mails, transferências, documentos originais e alterados. E... ela respirou fundo. Conversas entre ela e seu marido. Leandro está envolvido até o pescoço, não é? Raquel assentiu com pesar. Ele é o executor principal. Viaja, abre contas, faz as transferências. Em troca... Ela hesitou novamente. Em troca do quê? 10% de tudo. E um futuro com ela, quando terminarem o serviço. Senti como se tivesse levado um soco. Não era apenas um golpe financeiro. Era também uma traição pessoal em todos os níveis. Por que você está me ajudando, Raquel? Seu pai sempre foi bom para mim. Não posso ficar parada vendo ele ser destruído dessa forma. Ela olhou para o relógio. Preciso ir. Eles não podem suspeitar que nos encontramos. Quando Raquel saiu, permaneci sentada por longos minutos tentando processar tudo. O café esfriou à minha frente, intocado. De volta ao apartamento de Denise, Marcelo analisou o conteúdo do pendrive. Seu rosto ficava mais grave a cada arquivo aberto. Isso é... Ele balançou a cabeça, incrédulo. Isso é muito pior do que imaginávamos. Eles não estão apenas assumindo o controle. Estão esvaziando tudo. Quando terminarem, seu pai não terá nada. E tem mais, disse Denise, apontando para um e-mail aberto. Olhem a data planejada para a transferência final. É amanhã. Sexta-feira. O dia da assinatura dos documentos finais mencionado no bilhete que Pamela entregou a Leandro no restaurante. Precisamos agir agora, declarei. Não podemos esperar mais nem um minuto. Vou preparar uma medida cautelar, disse Marcelo já pegando o telefone. Podemos congelar todas as contas e transferências pendentes. Mas precisamos falar com seu pai primeiro, Isadora. Ele precisa estar ciente e concordar. A ideia de confrontar meu pai com aquela verdade brutal me angustiava, mas não havia alternativa. Liguei para ele, pedindo para nos encontrarmos em seu escritório empresarial. Neutro, formal, longe da influência de Pamela. Quando cheguei com Marcelo, meu pai já nos esperava, com expressão preocupada. Isadora, o que está acontecendo? Por que toda essa urgência? E quem é este rapaz? Pai, este é Marcelo, advogado especializado em direito empresarial. Por favor, sente-se. O que vamos mostrar é... difícil.
Passamos a hora seguinte apresentando todas as evidências reunidas. A cada novo documento, e-mail ou registro bancário, o rosto de meu pai ficava mais pálido. Seus olhos, antes cheios de vida, pareciam apagar-se gradualmente. Isso não pode ser verdade, ele murmurou quando terminamos. Pamela não faria isso comigo. Deve haver algum engano. Pai, olhe os documentos. São as provas. Ela e Leandro estão roubando tudo o que você construiu. Ele se levantou abruptamente. Não, me recuso a acreditar. Ela me ama. Você sempre teve ciúmes dela, Isadora. Desde o início. Suas palavras me feriram profundamente, mas mantive a compostura. Pai, por favor. Amanhã eles vão finalizar tudo. Você vai perder cada centavo que ganhou na vida. Chega! Ele bateu na mesa. Não vou ouvir mais isso. Pamela me explicará tudo. Quando ele pegou o telefone para ligar para ela, Marcelo interveio gentilmente. Senhor Bernardo, por precaução, poderíamos ao menos congelar temporariamente as transferências maiores? Se estamos enganados, nenhum dano será feito. Mas se não estivermos... Meu pai hesitou, o telefone ainda na mão. Por um momento, vi dúvida em seus olhos. Finalmente, ele colocou o aparelho de volta na mesa. Um dia, concedeu. Vocês têm um dia para provar isso conclusivamente. Depois, quero que se desculpem com Pamela. Pessoalmente. Era tudo o que precisávamos. Marcelo imediatamente iniciou os procedimentos para bloquear as contas e impedir qualquer movimentação significativa. Ao sair do escritório, recebi uma ligação de Denise. Isadora, alguém invadiu meu apartamento. Está tudo revirado. O pendrive. Não consigo encontrá-lo. Gelei. Você está bem? Chamou a polícia? Estou na casa da minha mãe. Estou com medo, Isa. Fique aí. Não saia por nada. Mal desliguei, uma nova ligação entrou. Leandro. Olá, querida esposa. Sua voz soava calma, quase divertida. Parece que você tem mexido em assuntos que não lhe dizem respeito. O que você quer, Leandro? Quero que pare agora mesmo com essa investigaçãozinha amadora. Quero que desfaça o bloqueio das contas. E quero que volte para casa, onde é seu lugar. Ou então... Ele fez uma pausa dramática. Você acha mesmo que tenho 5 anos de casamento com você sem ter acumulado... algum seguro? Coisas que poderiam arruinar completamente a reputação do seu pai se viessem a público? Do que você está falando? Pergunte ao seu pai sobre o caso de 2016. O terreno na Zona Norte. Os fiscais que foram pagos para olhar para o outro lado quando o laudo ambiental deu negativo. Vai ser divertido ver o grande empresário Bernardo Mendes na cadeia por corrupção e crimes ambientais. Meu corpo inteiro gelou. Eu me lembrava vagamente do caso. Um grande empreendimento comercial que enfrentou problemas de licenciamento, mas que milagrosamente foi aprovado no último minuto. Você está blefando. Tentei, sem muita convicção. Tenho tudo documentado, querida. Seu pai confiou em mim nos últimos anos. Mais do que em você, devo acrescentar. Mas encostei na parede, sentindo minhas pernas fracas. Estávamos tão perto de impedi-los, e agora isso. O que exatamente você quer que eu faça? Simples. Venha para casa hoje à noite. Amanhã iremos juntos ao banco. Você, como filha amada, vai convencer seu pai que tudo não passou de um mal-entendido. E então, deixará que as transferências programadas sejam concluídas. E se eu me recusar? Então seu pai não perde apenas o dinheiro, perde também a liberdade e a reputação. Pense bem, Isadora. Quanto vale mais para você? Ele desligou, deixando-me em um estado de desespero absoluto. Eu tinha conseguido as provas, confrontado meu pai, bloqueado as contas, e agora estava encurralada. Voltei para o escritório do meu pai, encontrando-o ainda sentado em sua cadeira, olhando fixamente para os documentos que havíamos deixado. O que houve? Ele perguntou, notando minha expressão desolada. Contei sobre a ligação de Leandro, sobre a ameaça, sobre o caso de 2016. Meu pai fechou os olhos, a derrota evidente em cada linha de seu rosto. Então é isso, ele murmurou. Perdi tudo. Meu dinheiro,
Minha esposa, até minha liberdade está ameaçada agora. Pai, deve haver uma saída. Sempre há. Ele olhou para mim, com uma tristeza tão profunda que partiu meu coração. Sabe o que é mais doloroso, filha? Não é perder o dinheiro. É saber que fui tão tolo, tão cego. Ele pegou minha mão. Você tentou me avisar desde o início, não é? Viu algo nela que eu me recusei a enxergar. Não respondi. Não havia nada a dizer que pudesse amenizar aquela dor. O que faremos agora? Perguntei finalmente. O que podemos fazer? Eles venceram, Isadora. Pela primeira vez na vida, vi meu pai derrotado. O homem forte, decidido, que sempre tinha uma solução para tudo, agora parecia pequeno e frágil. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma determinação feroz tomou o lugar do desespero. Não, declarei firmemente. Eles ainda não venceram. O que você pretende fazer? Perguntou meu pai confuso. Peguei meu telefone e disquei para Marcelo. Precisamos de um novo plano, disse quando ele atendeu. E precisamos dele agora. A manhã de sexta-feira chegou com uma chuva fina e insistente. Olhei-me no espelho pela última vez, ajustando o blazer impecável que havia escolhido para a ocasião. Marcelo e eu havíamos trabalhado até tarde da noite, refinando cada detalhe do plano. Não havia garantia de que funcionaria, mas era nossa única chance. Está pronta? Perguntou meu pai, parado à porta do quarto de hotel onde eu havia me hospedado. Sim. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. O banco ficava em um prédio imponente no centro financeiro da cidade. Na recepção, fomos recebidos por um gerente de relacionamento que nos conduziu até a sala de reuniões no último andar. Conforme esperado, Pamela e Leandro já estavam lá, junto com um advogado que eu não conhecia. O sorriso de Pamela vacilou levemente ao me ver entrar com meu pai. Ela claramente esperava que eu tivesse desaparecido depois das ameaças de Leandro. Bernardo, querido. Ela se aproximou, tentando beijá-lo. Meu pai desviou sutilmente, mantendo uma expressão neutra. Isadora. Ela se voltou para mim, com um sorriso forçado. Que bom que veio. Leandro me disse que vocês tiveram uma pequena diferença de opinião. Poderíamos dizer isso. Respondi com um sorriso igualmente falso. Leandro me lançou um olhar de advertência que ignorei completamente. O gerente do banco entrou, seguido por sua assistente que carregava uma pasta volumosa. Bom dia a todos. Estamos aqui para finalizar a transferência dos ativos conforme solicitado. Antes de iniciarmos, preciso confirmar que todos os presentes estão de acordo com os termos discutidos anteriormente. Sim, estamos. Apressou-se Pamela, sua ansiedade quase palpável. Na verdade, intervim. Antes de prosseguirmos, gostaria de apresentar algumas informações importantes. Pamela e Leandro trocaram olhares nervosos. Isadora, não acho que seja o momento para... Começou Leandro, mas o interrompi. É exatamente o momento. Virei-me para o gerente do banco. O senhor está prestes a autorizar a transferência de milhões para contas offshore baseado em documentos fraudulentos. O gerente franziu o senho alarmado. Essa é uma acusação séria, senhorita Mendes. E tenho provas para sustentá-la. Abri minha pasta e coloquei sobre a mesa cópias das evidências que Raquel havia nos fornecido. Assinaturas forjadas, documentos adulterados e, o mais importante, peguei um envelope e entreguei ao gerente. Uma confissão. Que absurdo é esse? Pamela se levantou, indignada. Bernardo, você vai permitir que sua filha faça esse tipo de acusação? Ela sempre me odiou, sempre quis nos separar. Meu pai permaneceu em silêncio, observando atentamente a reação dela. O gerente do banco abriu o envelope e leu seu conteúdo com expressão grave. Era a transcrição da ligação que Leandro havia feito para mim, ameaçando expor meu pai caso eu não cooperasse. Marcelo tinha conseguido, através de contatos seus, uma autorização judicial expressa para gravar a conversa, dada a gravidade das acusações. Isso é fabricado! Gritou Leandro. Ela está inventando tudo. Então creio que você também negará isso? Tirei da pasta um segundo envelope e entreguei ao gerente.
Dentro estava um relatório forense detalhando a falsificação de várias assinaturas de meu pai em documentos cruciais. Senhor Leandro Almeida, disse uma voz firme vinda da porta. Era Marcelo, acompanhado por um homem que se identificou como inspetor da Polícia Financeira. O senhor está sendo investigado por fraude, falsificação de documentos e tentativa de extorsão. O rosto de Leandro empalideceu. Pamela, por sua vez, manteve uma calma surpreendente. Isso é ridículo, ela disse reunindo suas coisas. Não vou ficar aqui ouvindo essas calúnias. Bernardo, você vem comigo? Meu pai finalmente falou, com uma voz que não demonstrava qualquer emoção. Não, Pamela. Não vou a lugar algum com você. O quê? Ela pareceu genuinamente surpresa. Depois de tudo o que construímos juntos? Você vai acreditar nela em vez de em mim? Acredito nas provas, respondeu meu pai simplesmente. E há muitas delas. O policial se aproximou de Pamela. Senhora, precisará nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Foi nesse momento que a fachada dela finalmente desmoronou. Seu rosto se contorceu em uma expressão de puro ódio. Você nunca foi nada além de um velho tolo e solitário, cuspiu ela para meu pai. Tão desesperado por companhia que não conseguia ver o óbvio. E você? Virou-se para mim. A filhinha dedicada. Sempre suspeitando, sempre no caminho. Sabia que seu querido marido foi o primeiro a me procurar? Ofereceu-se para me ajudar a administrar melhor o patrimônio do papai. Tão ambicioso, tão facilmente manipulável. Leandro pareceu horrorizado com a traição. Pamela, não foi assim! Cale a boca! Ela gritou. Você é tão patético quanto eles. Achando que teríamos um futuro juntos? Você era apenas uma ferramenta. Ela riu, um som frio e vazio. Nunca iria receber seus 10%. Assim que terminássemos, você seria descartado como todos os outros. O inspetor fez um sinal, e 2 policiais uniformizados entraram na sala. Acho que já ouvimos o suficiente. Ambos estão detidos para investigação. Enquanto os policiais os escoltavam para fora, Pamela manteve o queixo erguido, como se ainda estivesse no controle da situação. Leandro, por outro lado, parecia completamente derrotado. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio pesado caiu sobre a sala. O gerente do banco, visivelmente perturbado, garantiu que todas as transferências seriam canceladas e que o banco cooperaria integralmente com as investigações. Meu pai e eu saímos do prédio em silêncio. A chuva tinha cessado e um sol tímido começava a aparecer entre as nuvens. Como você sabia? Perguntou ele finalmente. Como sabia que ela confessaria tudo daquela forma? Não sabia, admiti. Mas pessoas como Pamela sempre precisam ter a última palavra. Sempre precisam mostrar que são mais inteligentes que todos. O orgulho dela a destruiu. Meu pai assentiu lentamente. E Leandro, você suspeitava dele desde o início? Senti um nó na garganta. Não. Essa foi a parte mais difícil. Eu realmente acreditava que ele me amava. Sinto muito, filha. Ele segurou minha mão. Por tudo. Por não ter acreditado em você antes. Por ter trazido aquela mulher para nossas vidas. Você não tem culpa, pai. Ela era muito boa no que fazia. Caminhamos algumas quadras em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. A sensação de vitória se misturava com uma profunda tristeza pelo que havíamos perdido. O que faremos agora? Perguntou ele, parecendo subitamente frágil e inseguro. Agora reconstruímos, respondi com firmeza. Juntos, como sempre fizemos. Quando chegamos ao carro, vi Denise esperando por nós. Ela havia perdido o apartamento durante nossa batalha contra Pamela e Leandro, mas nunca hesitou em continuar nos ajudando. Acabou? Ela perguntou ansiosa. Sim, respondi, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Finalmente acabou. Olhei para meu pai, o homem que quase perdera tudo por acreditar no amor, e para Denise, que arriscara tanto para me ajudar. Percebi então que, apesar de todas as traições, eu ainda tinha uma família verdadeira.
Vamos para casa, disse meu pai com um pequeno sorriso de esperança. Temos muito o que arrumar. Quando partimos, deixamos para trás não apenas um esquema criminoso desmantelado, mas também as ilusões que nos mantiveram presos por tanto tempo. Era doloroso, sim, mas também libertador. Será que tudo isso valeu a pena? Perguntei a mim mesma, observando a cidade pela janela do carro. A resposta veio não em palavras, mas na certeza silenciosa de que, mesmo nas piores traições, há lições que nos tornam mais fortes. E às vezes, é preciso perder muito para descobrir o que realmente importa. E se fosse você? Teria feito a mesma escolha que eu, sabendo de tudo o que sei agora? 6 meses se passaram desde aquela manhã no banco. O outono pintava as árvores da cidade com tons de dourado e vermelho, uma metáfora perfeita para as transformações em nossas vidas. O julgamento de Pamela e Leandro havia começado. As provas eram contundentes, e a imprensa não falava de outra coisa. O golpe do século, chamavam. Para mim e meu pai, era simplesmente nossa vida despedaçada e exposta aos olhos de todos. Naquela tarde específica, eu estava reorganizando o escritório do meu pai em sua casa. Ele havia decidido vender a mansão, muitas memórias dolorosas, e mudar-se para um apartamento menor, mais acolhedor. Enquanto separava documentos e fotos, encontrei nosso álbum de família. Abri-o com cuidado, sentindo o peso das lembranças. Ainda guardando isso? A voz do meu pai me surpreendeu. Ele entrou no escritório carregando 2 xícaras de café. São nossas memórias, respondi, aceitando uma das xícaras. Nem todas são ruins. Sentou-se ao meu lado, olhando as fotos do meu casamento com Leandro. Eu com o vestido branco, sorrindo. Meu pai, orgulhoso, nos brindando durante a recepção. Leandro, tão bonito e aparentemente apaixonado. Como você está lidando com tudo isso, filha? Perguntou ele, a preocupação evidente em sua voz. Um dia de cada vez, respondi sinceramente. Alguns são mais difíceis que outros. Sei como é. Ontem acordei chamando por ela. Mesmo depois de tudo, é como se uma parte de mim ainda não acreditasse. Segurei sua mão. Aqueles meses foram difíceis para nós dois, mas especialmente para ele. Aos 65 anos, meu pai tinha que recomeçar, lidar com a humilhação pública e com a traição da mulher que amava. No entanto, sua resiliência me surpreendia diariamente. Recebi uma carta hoje, ele disse tirando um envelope do bolso. Do Leandro. Senti meu corpo enrijecer. O que ele quer? Pedir perdão. Diz que foi manipulado por Pamela, que nunca pretendeu nos machucar realmente. E você acredita nisso? Perguntei, incapaz de esconder a amargura na minha voz. Meu pai suspirou. Não sei o que acreditar mais, Isadora. Mas sei que guardar raiva só me faz mal. Peguei uma foto onde estávamos todos juntos. Eu, meu pai, Leandro e Pamela, em uma viagem à praia. Parecíamos tão felizes, tão unidos. Uma família perfeita. Uma mentira perfeita. Às vezes me pergunto se deveria ter deixado tudo como estava, confessei. Talvez a ignorância fosse mais gentil. Você não acredita realmente nisso? Não, admiti. Mas dói saber que nunca foi real. Que enquanto eu preparava aquele jantar para comemorar o emprego de Leandro, ele já estava planejando me deixar. Que enquanto você dava presentes caros para Pamela, ela já estava transferindo seu dinheiro para contas secretas. Meu pai ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que nunca esquecerei. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta, Isadora. Viver na mentira é como viver em uma prisão com paredes de vidro. Você vê o mundo lá fora, mas não pode realmente tocá-lo. Aquela tarde, terminamos de empacotar o escritório. Cada documento guardado, cada foto selecionada para ser mantida ou descartada, era uma escolha consciente sobre o que queríamos levar para nossa nova vida. Na semana seguinte, recebi um telefonema de Marcelo. Ele havia se tornado não apenas nosso advogado, mas um amigo próximo durante toda aquela provação. Tenho novidades, disse ele. A defesa de Leandro está propondo um acordo.
Ele quer testemunhar contra Pamela em troca de uma pena reduzida. O que isso significa para nós? Significa que ele vai confirmar tudo, como ela planejou o golpe desde o início, como o recrutou, como falsificaram documentos. Em contrapartida, ele provavelmente pegará apenas alguns anos, talvez até pena alternativa. Senti um misto de emoções. Parte de mim queria que Leandro pagasse integralmente pelo que fez. Outra parte sabia que seu testemunho seria crucial para garantir que Pamela não escapasse. O que você acha que devemos fazer? Perguntei a Marcelo. Legalmente, é vantajoso para o caso. Pessoalmente. Ele fez uma pausa. Isso é algo que só você e seu pai podem decidir. Naquela noite, conversei com meu pai sobre o assunto. Estávamos jantando na varanda do seu novo apartamento, com vista para o parque da cidade. Se aceitarmos o acordo, Leandro terá uma chance de recomeçar eventualmente. Observei. Ele poderia seguir com a vida dele, enquanto nós ainda estaríamos juntando os cacos da nossa. Meu pai bebeu um gole de vinho, pensativo. A questão é, conseguiremos seguir com nossas vidas sabendo que o impedimos de seguir com a dele? Você está defendendo ele agora? Perguntei surpresa. Não. Estou defendendo nossa paz interior. Vingança é como tomar veneno esperando que o outro morra, Isadora. Aquelas palavras me acompanharam por dias. Finalmente, decidimos aceitar o acordo. Não por Leandro, mas por nós mesmos. Era hora de seguir em frente. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era Raquel, a secretária do meu pai. Isadora, você precisa vir ao hospital imediatamente. Seu pai teve um infarto. O mundo pareceu desacelerar. Corri para o hospital, meu coração batendo descompassado. Encontrei Raquel no corredor da UTI, seu rosto pálido de preocupação. Como ele está? Perguntei, mal conseguindo respirar. Estável, mas ainda crítico. Os médicos dizem que as próximas 24 horas serão decisivas. Sentei-me ao lado da cama do meu pai, observando os monitores, ouvindo o bip constante das máquinas. Seu rosto estava sereno, apesar de tudo. Segurei sua mão fria entre as minhas. Você precisa ficar bem, pai, sussurrei. Ainda temos muito o que reconstruir juntos. As horas passaram lentamente. Denise apareceu com café e sanduíches que mal toquei. Marcelo ligou oferecendo ajuda. Até mesmo alguns dos antigos funcionários do meu pai vieram prestar solidariedade. Foi durante aquela vigília que percebi algo importante. A mentira de Pamela e Leandro quase destruiu nosso patrimônio material, mas não conseguiu destruir o que realmente importava. Os laços que tínhamos construído com pessoas que genuinamente se importavam conosco. Na manhã seguinte, meu pai abriu os olhos. Isa? Sua voz estava fraca, quase inaudível. Estou aqui, pai. Apertei sua mão gentilmente. Você nos deu um susto e tanto. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Desculpe por isso. Os médicos explicaram que, embora o infarto tivesse sido sério, meu pai tinha boas chances de recuperação completa. O estresse dos últimos meses, sem dúvida, havia contribuído para seu estado. Durante sua convalescença, recebi uma notícia que mudaria mais uma vez o rumo da nossa história. Pamela havia aceitado um acordo de delação premiada, implicando não apenas Leandro, mas também outros parceiros em golpes anteriores. Aparentemente, nós não fomos suas primeiras vítimas. Ela tinha um histórico, explicou Marcelo, mostrando-me o relatório da investigação. 3 casamentos anteriores, todos com homens ricos, todos terminando misteriosamente com a diminuição significativa do patrimônio deles. Como nunca descobrimos isso antes? Perguntei incrédula. Ela mudava de nome, de aparência, era meticulosa em apagar seu rastro. Quando contei para meu pai, ainda no hospital, sua reação me surpreendeu. Ele riu. Um riso genuíno, o primeiro em meses. Sabe o que é irônico, filha? Mesmo depois de descobrir o golpe, parte de mim ainda achava que, pelo menos no início, ela tinha sentido algo real por mim. Agora sei que fui apenas mais um troféu em sua coleção. Isso não te entristece mais? Estranhamente não.
É libertador saber que nunca fui eu o problema. Que não fui eu quem falhou em ser suficiente para ela. 3 meses depois, meu pai recebeu alta médica completa. O julgamento de Pamela e Leandro havia terminado, com ambos recebendo sentenças de acordo com seus respectivos acordos. A imprensa gradualmente perdeu o interesse em nossa história, buscando novos escândalos para alimentar as manchetes. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhávamos pelo parque perto do novo apartamento, meu pai fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Você acha que conseguirá confiar em alguém novamente, Isadora? Romanticamente, quero dizer. Parei para observar um casal de idosos sentados em um banco, de mãos dadas, compartilhando o que parecia ser uma vida inteira de companheirismo. Honestamente, não sei. Parte de mim quer acreditar que existem pessoas boas lá fora. Outra parte tem medo de ser tola novamente. Sabe o que aprendi com tudo isso? Meu pai disse, retomando a caminhada. Que confiança não é algo que damos cegamente a alguém. É algo que construímos juntos, tijolo por tijolo, dia após dia. Isso soa como algo que um homem apaixonado diria. Comentei, notando um brilho diferente em seus olhos. Ele sorriu, um pouco envergonhado. Tenho conversado com Helena. Você se lembra dela? A bibliotecária que conheci no grupo de leitura. Pai, isso é maravilhoso! Exclamei, genuinamente feliz por ele. Vamos com calma dessa vez. Muita calma. Cada coisa a seu tempo. Naquela noite, sentada na varanda do meu pequeno apartamento, eu também havia me mudado, deixando para trás a casa que compartilhei com Leandro, refleti sobre nossa jornada. Tínhamos perdido muito. Confiança, inocência, tempo. Mas também tínhamos ganhado uma nova perspectiva, uma nova apreciação pelas coisas genuínas da vida. E, talvez o mais importante, tínhamos nos reencontrado, meu pai e eu, mais próximos do que nunca. Peguei meu telefone e olhei a mensagem que havia chegado mais cedo. Era de Carlos, um colega do trabalho que vinha demonstrando interesse há algum tempo. Ele me convidava para um café. Por um momento, todos os medos voltaram. E se ele também tivesse segundas intenções? E se eu estivesse sendo ingênua novamente? Então lembrei das palavras do meu pai sobre construir confiança tijolo por tijolo, e de como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Digitei minha resposta. Adoraria. Que tal domingo? Não sabia onde aquele café me levaria. Talvez a lugar nenhum. Ou talvez a um novo começo. O importante é que, desta vez, eu caminharia de olhos abertos, consciente de que confiar é uma escolha diária. Um risco calculado que precisamos assumir para não nos isolarmos completamente. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a foto que mantinha na mesa de cabeceira. Eu e meu pai, sorridentes, em frente ao seu novo apartamento. A foto simbolizava não apenas um recomeço, mas uma promessa silenciosa que fizemos um ao outro. Sempre escolheríamos a verdade, por mais difícil que fosse encará-la. E no fim das contas, não é isso que significa família? Não pessoas que compartilham necessariamente o mesmo sangue ou sobrenome, mas pessoas que escolhem ficar ao seu lado mesmo quando a tempestade parece interminável. Pessoas que escolhem a verdade, mesmo quando a mentira seria mais confortável. Aquele jantar que preparei para Leandro, há tantos meses, nunca foi servido. Esfriou enquanto eu descobria uma verdade amarga. Mas dessa frieza nasceu algo novo, algo mais forte e mais genuíno do que tudo o que eu havia construído antes. Se você me perguntasse hoje se valeu a pena, se eu faria tudo novamente, sabendo da dor que estava por vir, minha resposta seria um inequívoco sim. Porque viver na verdade, mesmo uma verdade dolorosa, sempre será preferível a viver na mais doce das ilusões. E você? O que teria escolhido no meu lugar?